Estamos de volta com o nosso programa Papo de Marketing, da Comissão Especial de Marketing aqui do CRA-RJ. E hoje vamos falar de um tema que tem tomado o mundo esportivo no último mês, a Copa do Mundo de Clubes, o Mundial de Clubes. E a gente vai falar hoje exatamente sobre os impactos de consumo e marca no mercado como um todo e principalmente aqui no Brasil. E para falar sobre esse tema tão bacana, eu trouxe aqui o administrador Luiz Henrique Silva, que é o coordenador da comissão, o Murilo Máximo, que é educador físico e esportivo, e o meu colega, o jornalista Igor Melo, que está cobrindo esse Mundial pela Rádio Craque Neto. Gente, é um marco no mundo esportivo que a gente está vivendo hoje. A gente está gravando esse episódio, a gente já sabe que a final é PSG e Chelsea, vai ao ar depois que a gente souber quem é o campeão, mas a gente está gravando antes de saber. Então, para quebrar o gelo, quem ganha? PSG ou Chelsea? PSG. Bom, como eu sou flamenguista, o Flamengo ganhou do Chelsea, eu continuo torcendo pro Chelsea. Vamos ver, depois a gente troca contato para saber quem vai ganhar. Então, vamos lá. Gente, a gente está vivendo um momento de consumo de marca, um consumo de futebol que nunca existiu antes. Um Mundial de Clubes com 32 clubes de todos os lugares do mundo. Como é que vocês estão vendo essa mudança de paradigma para esse termo mundial? Eu acho que agora, de fato, passou a ser mundial mesmo, né? Porque tinha um mundial de seleções, que, é claro, atingia muitas pessoas, mas agora você mexe com uma paixão direta do torcedor, que é o teu clube do coração. E você tá vendo o teu clube lá sendo representado, não adianta. Você consome o futebol, o mundial, 24 horas por dia. É como a gente estava falando aqui no off, a gente acaba decorando as marcas, patrocinam não só os clubes, mas também a competição. A gente acaba decorando as músicas, né, sabendo dos Todo horários mundo do cantando, jogo. Não sai da cabeça, não sai da cabeça. Sai lá cozinhando, não sai da cabeça. Então, assim, eu acho que foi muito legal, né, a aceitação. Acho que pelos clubes do Rio também terem 3 participantes. Acho que aqui na nossa cidade foi muito bacana, né? A gente teve uma fanzone em Copacabana que sempre abriu nos dias dos jogos dos clubes do Rio de Janeiro. Eu acho que isso acabou, né, não só fidelizando as marcas, mas também colocando a marca na cabeça, na memória do torcedor. Então, acredito que esse formato seja o mais ideal para o nome mundial, né? Do que aquele que a gente estava acostumado a ver só no final do ano, as equipes brasileiras já no final de temporada, cansados, aí tem ali 1, 2, 3 jogos para disputar um mundial, enquanto as equipes europeias estavam aí no auge do treinamento. Então, eu acho que esse formato favorece mais os clubes a conseguir ter um melhor desempenho, né? Foi o que a gente viu nessa competição. Então, esse formato, acredito que vai dar certo. Claro que é o primeiro, né? Tem algumas coisas para ajustar, como calendário, datas, mas eu acho que esse formato seria o mais ideal para uma competição mundial como a de seleção, né? É isso. E nessa ideia do formato, se a gente pegar historicamente o desenvolvimento dos mundiais, chamados mundiais, né, de clubes, ou disputas mundiais desses clubes, a FIFA existe aí, se eu não me engano, desde a primeira década do século XX. Você vê que é um processo evolutivo. A gente teve a Copa Rio, que é considerado um torneio mundial. Teve um outro mundial também que teve um modelo um pouco na mesma ideia de trazer clubes e disputarem ali partidas. A gente pega a década de 80, que é uma década onde somente os sul-americanos e os europeus faziam um jogo único. A gente, a partir ali do começo dos anos 2000, a gente volta a ter um torneio onde mais clubes de outros continentes passam a participar. Então, se a gente pensar nesse Mundial, nesse formato, ele é uma evolução de todo esse processo que a FIFA vem construindo. Mas eu não considero um processo inovador. Eu considero um processo adaptável. Ele se adaptou a tudo que foi sendo vivenciado, não só pela FIFA, mas pelos clubes. E eu concordo que esse é o modelo que melhor se encaixou numa ideia de mundial. Você pode realmente dizer que o clube que vai ganhar, ele realmente passou por todo um processo de transformação, de construção ali, para dizer que, eu simplesmente não joguei um jogo, por um momento eu estava melhor e o outro estava pior.
Eu vim construindo isso. O PSG, para mim, é um exemplo disso. Exemplo disso. Ele não começa 100%. Sim. Ele vem se reconstruindo Até porque, dentro do... assim, no Brasil, teve um impacto muito grande mundial, né? Você vê lá as buscas, as pessoas assistindo no Brasil, todo mundo comprou a ideia do Mundial. Lá fora, nem tanto. Até os clubes, né? Vieram meio que... vamos lá cumprir esse papel aí da FIFA e tal, mas aí depois eles viram que o negócio era sério mesmo, os sul-americanos estavam bem e até eles com começaram a incentivo valorizar mais. Incentivo Inclusive, também da própria FIFA também, né? Que pagava uma bolada por vitória, por resultados, por classificações. Inclusive a fala deles, né, Igor? Exatamente, No início era uma fala... Era. O próprio presidente da La Liga, se eu não me engano, ele queria acabar com o Mundial de Clubes. Acho que Ele hoje... continua batendo isso no pé, só que dizendo agora que vai tá- acabar com isso. Acho que ele vai acabar batendo sozinho, né? Porque é uma guerra meio que acho que Você perdida, e você vê que é uma questão de desenvolvimento cultural. A gente já sabe há muito tempo que os europeus não valorizam tanto os mundiais de clube, em qualquer formato que já teve. Só que esse agora, a batida foi tão forte de frente, porque não é um jogo só e uma semana. Foi um mês, num formato de um mundial Vários jogos, né? de países, né? Um mundial de duas seleções. equipes, né? Então, eles foram meio que aflorando e acordando para esse torneio, para esse campeonato, para essa Copa nova que surgiu no mercado para eles. Tem o incentivo da questão financeira, que é muito forte, e isso é um dos fatores que eu não tenho dados que comprovem, mas que fez com que não tivesse tanta barreira criada ou colocação imposta de clubes de não participarem, porque a gente sabe que os clubes, dependendo do clube, têm poder para poder bater de frente e não participar de um torneio, Sim. apesar de ameaças de punição, mas a gente sabe que é uma política ali que rola internamente, então acho que a questão financeira foi um fator que influenciou muito. Agora, um ponto, só para fechar da minha fala sobre essa questão é como a gente consegue ver que mesmo com todos os canais de informações que hoje você tem de acesso, existem culturas, existem posicionamentos que se moldam para não ter acesso a essas informações. Você vê, por exemplo, o técnico do Chelsea reclamando uma coisa que a gente já vivia e nunca A gente já reclamou vive sempre, né? há muito tempo. muito tempo. A gente sempre joga no final de temporada, então com o time acabado. Acho que o Botafogo, no final do ano passado, foi um exemplo disso. Jogou 73 jogos. Se ele passasse do Pachuca, ia pegar o time lá do Egito. Se passasse, pegaria o Real Madrid. Seriam 75. O Flamengo, no ano anterior, jogou 78. Né? Ele vem reclamar de jogar 60 partidas. Porque eles viveram na E pele tem a questão agora do calor também, Tem né? isso. Uma O coisa é calor você jogar ainda tem a questão 60 partidas climática. no clima ali máximo de 20 graus. É. Outra coisa é você jogar 78 partidas, incluindo jogar em Bangu, jogar em Madureira, Calor jogar no extremo, Nordeste. E eu acho que é um conflito de interesses ali dos americanos com o próprio evento, porque a Copa do Mundo de clubes está acontecendo no país que mais marketing é na veia. Uhum. Os americanos são os criadores do marketing, das teorias, da ciência marketing dentro da grande ciência e administração. Então, eu não vejo um berço, uma fonte maior para se falar de marketing, independente do segmento, seja esportivo, seja de entretenimento, que não os Estados Unidos. Então, a coisa está acontecendo dentro desse berço do marketing. Mas, mesmo assim, a gente está vendo uma série de fatores que estão funcionando. Por exemplo, uma música que já não é nova e que virou um chiclete, Aham. que todo mundo canta ali o refrãozinho. O percentual de venda de ingressos de público que aderiram ao evento, por exemplo, ontem no jogo E foi aumentando ao longo, Foi né? aumentando, Ao né? longo foi Exato. aumentando. esse É número um de processo de crescimento, de evolução. No jogo do Fluminense, 70 mil torcedores. Os estádios não são pequenos. A gente já Enormes. identificou que os estádios Uhum. não são pequenos, porque são capacidade estádios. gigantesca. Cara. Os estádios são adaptados de estádios de futebol americano. Então, você tem num jogo do Fluminense com o Chelsea 70 mil torcedores. Existe uma política também de preço. Eles não trabalharam preços fixos, eles foram diminuindo o valor do Sim. preço conforme ia chegando no horário do jogo. Sim. Então, ingressos que sobravam, eles trabalhavam valores mais baixos. Se eu não me engano, o ingresso do jogo anterior do Fluminense com a Internazionale chegou a custar, de último momento, $11, se eu não me engano. Um valor que dava ali na base de, por exemplo,
sei lá, R$70. mais ou Mais menos barato isso, que um jogo do entendeu? brasileiro. Muito mais, é. Então, assim, são políticas que eu acho que eles ainda estão também entendendo para que o ano que vem possa ser aplicado. Então, tem esses fatores que a gente precisa identificar que estão influenciando, mas um ponto aí que foi trazido, eu concordo muito que é um processo evolutivo, realmente, né? E pensando nessa questão do processo evolutivo e ainda nessa linha do marketing, desde o início a gente teve algumas questões, principalmente quanto à parte das SAFs, né, que o América do México foi impedido de participar, né, por No ter... caso, ele foi o Leão que foi foi o Leão, participar, desculpa, né? isso. O Leão Disputou foi... com o Los Angeles. O Los Angeles, por causa da questão das SAFs. Então, eu acho que esse Mundial ele foi muito preparado para estourar, né? Acompanhando esse mundo que você, como o Luiz bem falou, esse mundo que está se modificando do futebol, né? Vocês acreditam que as marcas estão se valendo dessa gestão estratégica para aparecer nesse momento tão importante do Mundial de Clubes? Porque além da música, como ele falou, a gente tem os patrocinadores master que estiveram na FanFest em vários locais. Você vê a cobertura dos jogos lá nos Estados Unidos, gente do mundo todo, né? Tem vários pequenos acontecimentos dentro do Mundial que estão viralizando e a marca, obviamente, está aparecendo. Vocês acham que as marcas estão usando de forma estratégica, né, esse Mundial? Ou elas ainda estão se adaptando também? Eu acho que muito estratégica, até de forma positiva, falando um pouco sobre os clubes, né? Falando um pouco no lance da questão das redes sociais, das colaborações entre as marcas, né? Por exemplo, assim, Flamengo fazendo colaboração com o Chelsea, o Botafogo fazendo colaboração com todos os clubes do grupo, né? E assim, o Botafogo tem um certo número de seguidores. Mas você pega o Paris Saint-Germain, que é um clube que, apesar de não ser tão tradicional assim na prateleira do futebol, agora assim que está se tornando, é uma marca global. Você passa na rua e você vê alguém com a camisa do PSG, né? É um clube que tem muitos seguidores no mundo todo. Então, acho que os clubes estão se valendo, sim, positivamente para poder divulgar as suas marcas, assim como as marcas patrocinadoras também. Eles estão fazendo uma campanha muito forte de divulgação junto dos clubes para poder chegar ao torcedor e, além do torcedor, ao público consumidor nesse Mundial de Clubes, né? Que tá todo mundo assistindo. Claro que não foi só o botafoguense, o tricolor e o flamenguista que assistiu. O vascaíno tava lá secando, ou tava lá torcendo. Eu, como também, vascaíno, tava lá assistindo, né? Entendeu? Torcendo. Pra você ver como é que é uma coisa que foi consumida por uma gama muito grande de pessoas. Então, acho que as marcas saíram muito bem, e as dos clubes, acho que nota 10. Eu falando um pouco do meu time, que é o Botafogo, você saiu muito bem, né? Criou uma identificação muito grande, que a vitória do Botafogo sobre o PSG também ajudou muito na divulgação da marca Botafogo. Eu acho que valeu muito a pena. E isso faz parte do processo evolutivo. Tem de evoluir mais ainda. Essas marcas assim, brasileiras, além de se tornarem continentais, elas também aproveitaram essa chance para virar um pouco marcas globais, né? Entendeu? Acho que assim, global mesmo, assim, aqui no Brasil é Flamengo, Corinthians, talvez um Palmeiras. Agora não, todo mundo teve a chance de se divulgar. Verdade. Eu tenho muito conhecimento, assim, aprofundado de marcas, mas a gente entende que todo mundo tá assistindo, né, cara? Então é o momento da marca dela ser visível ali para todo mundo, né? Então, quanto melhor for trabalhar dessa questão, mostrar a marca, ela aparecer mais, acho que isso influencia bastante, né? Então os clubes precisavam saber trabalhar com isso, né? Até pro próprio Botafogo, cara, Botafogo e Fluminense também, né? Tudo bem que foram os dois últimos campeões da América, mas ainda assim as imagens dos clubes não eram tão conhecidas assim ao redor do mundo. Teve torcedor do Chelsea, por exemplo, falando, que eu vi na rede social antes de vir pra cá, que ficou apaixonado pelo Fluminense e que agora também é torcedor do Fluminense. Olha que bacana. Esse cara vai chegar no país dele e vai falar, pô, que o Fluminense e tal, vai espalhar pros amigos, e acabou que, num certo momento, o Fluminense vai virar tema de debate naquela mesa lá na Inglaterra. Vão ganhar torcedores em outros países, né? E o brasileiro comprou muito a ideia do Mundial, né? Que vem pra Londres, então eu vou... Não, acho que mês que vem não vai ser o tempo ainda de... Vai demorar mais um pouquinho. Vai demorar mais um pouco, mas vai chegar lá, com certeza. A gente vai conseguir, eu vou conseguir ver lá se já tendo... Até porque tem muitos brasileiros, muitas colônias brasileiras ali em Londres. E além de ir no estádio do Chelsea lá para poder com a camisa do Flamengo
Mostrar pra ele, Dizer né? que, ó, tô aqui. Eu fiz isso em janeiro. Mas trazendo uma visão bem técnica com relação ao impacto da marca, dessa submarca, né, da FIFA, Mundial de Clubes da FIFA 2025, um primeiro ponto que eu quero ressaltar é como reforça o poder que o futebol tem sobre o mundo. O mundo. Porque se a gente pegar no Brasil, isso é fato. A movimentação de euforia, de entusiasmo dos sul-americanos, vou fazer o comparativo entre essas duas grandes potências, duas escolas mundiais de futebol. O impacto com os sul-americanos, eu incluo os argentinos também, não foi o mesmo com os europeus. Porque acaba que a cultura europeia com relação aos eventos mundiais não são tão fortes quanto como os sul-americanos entendem esse tipo de formato de competição. Mas o Mundial ele foi tão impactante, tão construído nessa intenção, que os próprios europeus começaram a entender a importância, não por questão de, é um campeonato importante sim, mas sim pela rivalidade. A rivalidade fez com que os torcedores começassem a olhar mais para esse tipo de evento, inclusive os europeus. Essa coisa dos sul-americanos estarem batendo de frente com os europeus, alguns times conseguirem ganhar, que na verdade foram até os brasileiros, porque, se eu não me engano, acho que o River Plate ainda ganhou de um dos europeus, mas como isso influencia no poder de consumo dessas marcas, né? E quando eu falo as marcas, eu falo dos clubes. Se a gente parar para pensar, essa questão a Érica trouxe uma questão da profissionalização, né? As SAFs, o futebol, vamos pegar especificamente dos clubes, das marcas de clubes brasileiros que foram para o Mundial, o futebol já começa a ter essa visão estratégica a partir do momento que começa a se tornar clube-empresa e começa a ter, ou então profissional. Por exemplo, o Flamengo tem profissionais que são de mercado, grandes investidores com histórias, com currículo, com know-how absurdo que passam a gerenciar. O Flamengo ainda não é uma SAF, ele nem pretende ser, mas tem toda uma estrutura empresarial, porque entraram profissionais empresariais. Fez um trabalho incrível no Flamengo. Pois é. Que é administrador registrado aqui no Conselho. Tá vendo? Um trabalho incrível, cara. Assim, mudou todo totalmente. Todo bom administrador é registrado no seu conselho. Então, todo bom profissional é registrado no seu conselho. Ele é uma prova desse bom desenvolvimento, assim como tantos outros profissionais que trabalham no mercado. Mas a criação das SAFs, o desenvolvimento, não que as SAFs sejam, não vamos entrar nessa discussão aqui de se é bom, se não é bom, em alguns clubes funcionou muito bem, outros clubes não funcionou tão bem. Tem clube que nunca funciona mesmo. Tem clube que nunca funciona, mas uma coisa é certa, entra a veia da profissionalização da ideia de que é uma empresa e não é uma coisa de torcedor ou amadores, né? Ou de amadores. Começa a mudar. Na mudança dessa ideia, a gente já começa a ter as empresas clubes, criando estratégias e forçando as outras a criarem também. Óbvio, o Mundial de Clubes não vou dizer tanto para os europeus, porque já tem uma potência gigantesca de mercado e de marca, mas acaba sendo também, mas principalmente para os nossos clubes. Falar aqui do Brasil. Já era de estratégia deles o Mundial de Clubes ser um ponto-chave para não só maior consumo, mas principalmente para maior visibilidade, como o Igor falou, desses clubes eles estarem trazendo as suas imagens. Então, por exemplo, a perspectiva do Flamengo era um aumento de mais ou menos 30% a 40% do consumo da sua marca, incluindo o mundo, né? Principalmente usando as redes sociais. O Flamengo até divulgou os números, se não me engano, no perfil dele, dos canais, das redes sociais. Era absurdo, uma perspectiva de aumento. Alcance muito grande, né? Então, assim, o Igor falou, Fluminense e Botafogo mostraram as suas marcas para o mercado, coisa que não dava para acontecer com um jogo, 2 jogos só, né? Então, hoje... O exemplo do Botafogo no último Intercontinental do ano passado mesmo mostra. Jogou um jogo, 3-0, acabou, tchau. Quem viu a marca Botafogo? Ninguém viu. Ninguém viu. Então, acho que o Mundial tem essa coisa de, por uma questão de um maior tempo, não vou dizer a longo prazo, mas numa estratégia a médio prazo, trazer uma visibilidade maior dessas marcas no mercado. E aí já não se torna mais uma visibilidade
regional ou então continental, como digo, América do Sul, mas mundial. Porque agora tem pessoas em vários lugares do mundo que, o único time que ganhou o PSG foi o Botafogo. O Botafogo, que Botafogo? É o time lá que o Luiz Henrique falou que foi o único que conseguiu marcar ele durante a temporada inteira. Que time é esse? Então, é uma maior visibilidade para essas marcas. A volta desses clubes para o Brasil traz uma perspectiva também de aumento de consumo e de poder de marca. Sim. Por exemplo, o presidente do Fluminense na volta, no término do jogo com o Chelsea, já falou. A gente volta para ser campeão de algum dos torneios que a gente vai voltar para jogar. E a gente volta com um poder muito mais forte de conhecimento e não é mais aquele time de, não sei quem é, não. A gente sabe quem é. Quanto ao perfil, né? Vocês veem uma diferença no consumo dos torcedores, no consumo das marcas brasileiras e das marcas estrangeiras? O Igor, ele já falou, você sai na rua, você vê a camisa do PSG, você vê a camisa do Real Madrid, do Chelsea, mas vocês veem alguma diferenciação nesse caso, assim, entre os clubes no consumo, né? Na questão consumo, entre os clubes brasileiros e os clubes estrangeiros perante o mercado brasileiro? Eu acho que a gente consumiu muito mais do que eles. Muito mais mesmo. O povo brasileiro, o povo sul-americano, inclusive, abraçou muito mais a competição do que até o próprio povo norte-americano e os torcedores também, né? De Chelsea, Real Madrid, que são clubes globais, né? Como eu falei, por serem clubes globais, eles têm admiradores em todos os lugares do planeta, né? Então, posso, assim, não vou te afirmar, mas eu posso falar que grande parte da galera que estava lá do Real Madrid é uma torcida artificial, que não acompanha o clube. Agora aqui não, aqui a galera vestia a camisa, parava o trabalho, sentava na frente do bar, ficava 2 horas de almoço, entendeu? Que metia atestado, ia pra fanzone, a fanzone ficava lotada. Eu fiz um jogo do Botafogo primeiro, foi o Botafogo e Seattle Sounders, 11 horas da noite. Domingo, 11 horas da noite. Eu queria saber o que aquele povo todo ia fazer na segunda-feira de manhã. Ficou lotado, ficou cheio. O jogo do Flamengo também, que foi à noite, foi um sucesso. Do Fluminense foi o primeiro que foi o mais cedo. Foi 1 hora da tarde, ainda assim no dia de semana. Muita gente também compareceu, né? Acho que a galera assim, abraçou, usou as camisas dos clubes. Eu acho que foi muito legal. A forma que nós abraçamos a competição, ela foi muito bacana. Que pra gente é uma novidade. Eles se enfrentam lá quase que diariamente, né? E até essa jogada da FIFA acabou matando uma ideia da UEFA de criar a European League, né? Que eram 16 equipes da Europa para fazer uma espécie de mundial ali entre eles. O Infantino acabou que botou uma pá de cal aí nessa ideia, venceu essa queda de braço e criou essa Copa do Mundo de Clubes que pode dar chance para outros clubes daqui a 4 anos exporem a sua marca. Dessa vez Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Aí quem sabe depois não pode ser Corinthians, Vasco, São Paulo, Cruzeiro. Entendeu? Acho que dá até uma visão de futuro para as equipes que disputam as competições sul-americanas. Pô, se a gente ganhar, a gente vai ter a marca de daqui a 4 anos, o nosso escudo, o nosso modelo de negócio divulgado para o mundo todo. É até um tempo para se prepararem para isso, entendeu? Por isso que eu achei muito bacana assim, a competição como um todo. Existe um processo, só pegando uma fala aqui do Igor, Murilo, existe uma teoria, não só no marketing, mas no desenvolvimento, que é qualquer coisa que busque ter o talento, o desenvolvimento do talento, que todo processo de construção de talento é em base de repetição. O Mundial, eu quando ele começou, eu fui no fanzone no jogo do Flamengo e Chelsea, que foi 3-1 Flamengo. E foi durante a semana, acho que era uma terça-feira, se eu não me engano, sei lá. Foi quinta-feira. Foi o dia de semana, não lembro qual foi, mas à tarde. E lotado também, né? E quando você olha aquilo, você fala assim, cara, esse Mundial... E comentários que você vê nas redes sociais, e isso é uma característica do perfil que você até perguntou, Érica, de se a gente vê a diferença no perfil desse consumidor do futebol, eu acho que o consumidor do futebol hoje tem uma característica muito virtual, muito tecnológica, é um consumidor que consome muito as redes. O Igor é um cara que representa isso aqui, ele tem os canais, além de trabalhar com um canal jornalístico que é 100% virtual, ele ainda tem os canais dele virtuais também, e ele é uma representação de como esse canal é um canal que caracteriza esse consumidor e esse torcedor.
Ele estava até comentando com a gente antes que postou, o Murilo falou que ele postou um negócio lá, né, que trouxe controvérsias com relação ao Felipe Luiz, o técnico. E aí o Igor até falou que, caramba, antigamente dava 5, 10 comentários, agora tá dando não sei quantos comentários lá, a galera começa a debater sobre o assunto. Polêmico. Então, isso é uma prova de como esse consumidor, uma característica importante desse consumidor, né, que tem muita ligação com a característica da geração também. Essa geração Z, a geração Alpha aí que vem se construindo, que influencia a geração Y, a geração X. Por exemplo, eu sou um cara que consumo hoje as redes sociais para poder ver o que tem de futebol e de outros entretenimentos que eu tanto gosto. Mas quando a gente vê lá na Fanzone, por exemplo, o público é uma mescla ainda de idade, gerações, mas como tem um impacto gigantesco. E como o Mundial de Clubes, nesse formato, quando eu olhei, eu falei, pô, a FIFA inventou a melhor coisa desde que existe. Mas aí a gente para pensar e a gente vê que não é uma invenção. Na verdade, é uma adaptação e que funciona muito bem. Tem um resultado que impacta em vários lugares. Por exemplo, lá no Fanzone você vê que existe as bets, elas explodiram mais ainda. Mais ainda. Com, a própria a patrocinadora Master, né? Pois ela tinha um lounge dela lá, ela tinha um espaço para distribuir o brinde, ela tava quase que tomando toda a Fanzone, não só ela, as outras marcas também, a marca de TV que patrocinava, as bebidas, né? A de bebida, por exemplo, foi uma jogada muito legal, porque ela tem uma ligação extremamente forte, porque a detentora dela é uma outra marca brasileira, e por ser um produto criado lá nos Estados Unidos, entra como um carro-chefe, não é uma das marcas mais consumidas no Brasil, mas usa esse evento para poder ter o consumo ali mais forte desse tipo de produto. E como esse perfil de consumidor, ele vai consumindo, ele vai pegando todo aquele ambiente ali, e você vai vendo, cara, como trabalhar bem essas estratégias com uma coisa que é tão apaixonante por esse consumidor. Como trabalhar bem, ele gera resultados muito mais satisfatórios. Isso impacta não só o Mundial agora. Por exemplo, os clubes eles vão lutar para daqui, nos próximos 3, 4 anos, conseguirem ganhar os campeonatos continentais para poderem estar lá presente. Então, tem vários impactos, né, cara? Assim, o brasileiro consumiu muito e comprou a ideia, tá? Mas o que a gente tem de fatos positivos para o nosso futebol? Cara, eles conseguiram mostrar que não é tão desnivelado assim o futebol europeu com o brasileiro, que a gente ainda tem um futebol bem interessante. E mostrou mais o nosso futebol a nível internacional, né? Assim, estão vendo os times brasileiros com outra perspectiva. E isso vai impactar também na seleção brasileira, né? Nos jogadores da seleção brasileira e como vai ser o formato da nossa seleção. Outro impacto importantíssimo a Copa de Seleções vai ser lá, cara, Estados Unidos, né? Porque é uma prévia, eu ia né? falar uma sobre forma isso, de é uma preparação. Preparar o público americano para o que vem por aí, né? Que é esse consumidor. E eles já estão investindo, você vê que as competições lá, os jogadores estão indo para os Estados Unidos participar das competições. De futebol como a gente conhece, não futebol americano, mas futebol... O soccer deles. Que eles não têm tanta profundidade nesse futebol. Então, é uma forma de divulgação, de vender essa ideia mesmo da competição e do futebol para os consumidores americanos. E falando em consumo e marca, dirijo essa pergunta mais pro Murilo, por ser educador nessa área. A preparação de novos consumidores perpassa também esses grandes eventos, né? Você como educador, eu imagino um monte que hoje é criança, daqui a 4 anos, no próximo Mundial de Clubes, é adolescente, e no outro é um adulto que vai consumir, que vai pagar, que vai ter dinheiro, e a gente está começando a germinar essa nova geração de consumidores. Não é por aí, Murilo? Sim, assim, eu trabalho em escola, né? Então, a molecada é muito voltada para o futebol, né? Eles acompanham o futebol o tempo todo, futebol europeu. Muitos querem ser jogador de futebol, né? E isso vai incentivar cada vez mais, né? Eles consumiram muito, falavam muito dos jogos, quem ia ganhar, quem não ia ganhar, enfim. Isso vai impactar as próximas gerações, né? Aí eles vão buscar também aprofundar mais no futebol, tentar participar mais
das Até competições, porque até a assistir. tecnologia vai cada vez mais ajudar isso, né? A esse acesso tão rápido e fácil a Historicamente, a informação. molecada no Brasil tem uma visão de o futebol vai transformar a minha vida. E Não, transforma mesmo. A gente tem o exemplo do Sim, João, claro. lá do Chelsea, né? Veio do Transforma. Fluminense, veio Uhum. do futebol aqui brasileiro e conseguiu chegar no Fluminense, quase desistiu, né? Viveu de cesta básica, mas está lá. Então, isso é um gatilho para essa molecada aqui no Brasil também se espelhar e buscar esses caminhos, né? De transformar a vida deles através do futebol. Essa questão do... O Murilo trouxe a questão do como a criançada consome, porque os jogadores acabam sendo um grande espelho para eles, né? Uhum. E eu até costumo dizer que muitos desses jogadores, falam especificamente de jogadores porque é o nosso assunto aqui hoje, mas poderiam ser outras grandes estrelas aí de internet, do mundo de entretenimento, mas muitos jogadores não têm o entendimento do impacto que eles causam, não de consumo, mas na vida desses Sim. jovens, né? E uma coisa bem interessante que o evento, a marca Mundial de Clubes FIFA 2025 causou nos jovens você começa a ver também o consumo desses jovens com produtos e camisas, bonés de clubes europeus é gigantesco, continua gigantesco. Mas como também com os resultados atingidos, olha o poder de crescimento de uma vitória, né, em cima de uma marca, um crescimento de uma marca por uma vitória obtida. Os clubes brasileiros começaram a ser também mais consumidos. Você passou a ver mais gente com camisa do Flamengo, mais gente com camisa do Fluminense. Inclusive dos cariocas, eu acho que o Fluminense conseguiu ter um impacto muito maior. Inclusive, foi um pedido do próprio técnico, né, do Renato Gaúcho, das pessoas utilizarem a camisa camisa do Fluminense para ir na Sim. padaria comprar pão, para ir almoçar. E é isso. Eu acho que perpassa isso também, né? O Falando até brasileiro um pouco- comprou muita ideia, né, cara? Porque o Luiz falou da busca, né? Um dia depois da vitória do Botafogo sobre o PSG, a Liga Brasileira foi mais buscada no Google. Buscaram não só a Liga Brasileira, buscaram o Botafogo, buscaram o Cruzeiro, que o Cruzeiro conseguiu vencer o Botafogo, e, se eu não me engano, venceu o Flamengo também. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que acabou atingindo não só as marcas participantes, mas também aquele pessoal que está ali por trás, né? Ali, vamos supor. No entorno, digamos. Isso, né? Em cerca ali. Como o Cruzeiro foi muito buscado, o Campeonato Brasileiro foi muito buscado, né? Então, isso acho que foi muito bom para fortalecer não só as marcas que participaram, mas também o Campeonato Brasileiro. E também, assim, ajudar, a gente já falando um pouco mais esportivamente, trazer a discussão de se criar uma liga e tudo mais. Aí eu acho que pode desenvolver esse assunto através dessas pesquisas, dessa forma que foi buscado, mas, assim, muita gente se beneficiou disso tudo. O futebol brasileiro se beneficiou disso tudo, e o carioca principalmente, né, que estava numa pindaíba danada, um campeonato que não dá nem premiação pro campeão. Agora a gente teve o constrangimento de que o Zico foi entregar a taça pro Flamengo, ele levantou a taça, só veio só o troféu, a base ficou no negócio. Então, assim, a gente espera que com esse sucesso dos clubes cariocas, a federação valorize mais o seu produto. Né, cara? Sim. Passa a dar uma Equilibre essa questão de premiação. número de jogos. Exatamente, um enfim. troféu decente, que o troféu do Carioca é o troféu mais feio do Brasil. Né, Sem com dúvida. todo A respeito. Federação Carioca. A no Federação Federação Carioca, Carioca. ela mesma, né? Que assim, quebrou o Campeonato Carioca, e agora está tentando reconstruir, mas vai ser muito difícil. Muito difícil, porque o que ela fez com o Carioca durante esses anos aí, São muitas competições, né? muita coisa, né? Mesmo enxugando o calendário, eu acho que sendo uma pré-temporada, né? tem que ser reinventado. A marca, né? Falando questão de marca, a marca Campeonato Carioca tá totalmente desvalorizada. Verdade. Bom, pra gente finalizar o nosso papo, porque senão a gente vai ficar batendo Até papo amanhã. aqui até amanhã, né? Até amanhã. Futebol é um Mas- caso sério. Exatamente. Mas pra gente finalizar o nosso papo, vamos fazer uma futurologia, né? Agora, nesse Mundial de Clubes, a gente teve um despertar das marcas, né? Para o consumo desse público, né? Nós tivemos cases de sucesso, como já falamos aqui, da música, dos patrocinadores, dos eventos ao vivo, até mesmo a morte do jogador de Portugal, do Diogo Jota, Sim. também foi impactante para
pro evento em si, Pro evento foi em um si, marco, não só marketing, jogadores, como o público também ficou muito comovido. público, juízes, foi E assim, muito até desculpa forte, até te né? cortar, se a morte tivesse acontecido, lógico que ela seria grande, seria muito divulgada. Mas num outro momento, acho que a comoção internacional não seria tão não grande. seria tão grande. E então, assim, algumas marcas se aproveitaram disso, diga-se de passagem. Não vamos julgar se estão certas ou se estão erradas. A gente está falando de mercado, de dinheiro, Sim. de consumo. Mas a minha pergunta é: perante esses marcos que a gente teve agora nesse Mundial de Clubes, vocês acreditam que as marcas que vão investir no Mundial de Seleções de 2026 estão mudando suas estratégias de consumo para o que vai vir no ano que vem? Eu acho que sim. Eu acho que esse Mundial aí ele foi uma demonstração de que o mundo do futebol está se tornando cada vez mais tecnológico. Como o Luiz falou. A Cazé TV bateu de frente com a Globo em todos os jogos. Exatamente. Teve jogos que foram 6 mil, 7 mil aparelhos conectados. É muita coisa. Muito consumo, né? É muita Muito coisa. consumo. É muita coisa. O Mundial ele foi muito consumido através da internet. A gente viu ali que, assim, jornalista sabe, né? A gente, querendo ou não, para na frente da televisão para assistir, a gente liga o rádio. Não adianta. O Mundial de Clubes, eu acho que ele foi todo, assim, majoritariamente consumido através da internet. Acho que as marcas se ligaram nisso e vão fazer uma campanha digital mais forte pro ano que vem. Acho que o consumidor vai aumentar cada vez mais, né? E as marcas já estão pensando nisso para a próxima competição, né? Mundial de Seleções. Então, tem que repensar as estratégias para os consumidores, né? Até as Principalmente confederações na internet, assim, né? Sim. Principalmente internet, porque o consumo é muito grande. Isso é um caso muito sério, porque já existe um estudo das TVs fechadas, das TVs a cabos, as chamadas TVs a cabos, as TVs pagas, de impactos bem negativos com relação a essa disputa com A queda, né, de assinantes. o mercado virtual. Porque na internet por todo mundo exemplo, tem como acesso, Luiz. os canais, As os assinaturas canais. nem todo mundo tem acesso, Então, por tem exemplo, condição. você já tem relatos de consumidores que, muito pegando assim numa mesma linha, deixaram de consumir as TVs fechadas, as TVs Sim. pagas, para passarem a consumir canais como, por exemplo, aí, esses canais mais abertos na internet. Acho que a forma da internet também de ser descontraída, vocês têm convidados que geram uma diversão que a TV ali, veio assuntos tentando meio... fazer, né? Só que Isso, Ainda isso é mais engessado, atrai mais o sabe? público, né? Acho que a forma que é na internet é muito mais atrativa do que a Então, televisão. Isso como um reforça como consumidor do esporte e automaticamente consumidor da marca do evento, que a gente está debatendo aqui, como ele tem características diferentes de outros consumidores de tempos atrás e que uma das vertentes é a questão do consumo tecnológico. até porque, né, uma das detentoras que transmitiu foi lá atrás de influenciadores, Sim, atrás de pessoas que, pô, exatamente. com todo respeito, Isso de aí. futebol, não Não entendem entendem nada, muita coisa. mas entendem de internet. Tem meu público, amigo. né? Então, Tem público. acabou. Vou Exatamente. falar A, B, C. Falar a verdade, a pessoa quer ver o jogo e quer um entretenimento. Eu até tive uma aula de encerramento do curso de jornalismo esportivo, que eu fiz agora no último sábado, que esse foi um dos temas do debate, né? A TV fechada, né, tá tentando trazer esse público de internet para poder disputar esse público com essa galera que tá tendo essa perda. Tá tendo essa perda. A galera tá deixando de consumir para consumir ali, ver o futebol, mas depois ver o influenciador dele falando as baboseiras que ele vê na internet. Sim. Então, assim, ainda de uma maneira mais profissional, a TV tá vendo que tá perdendo, né? Então, acho que para 2026, assim, a cobertura acho que ela vai ser até mais interessante de se ver, Sim. né? É até mais curioso de esperar o que eles vão fazer pro ano que vem, para tentar atrair espectadores e tal. Um dos grandes desafios que não foi diferente na Copa de 94 e está sendo, né, de novo agora, os Estados Unidos, que são a sede aí, a gente lembra que a Copa do Mundo de Clubes, ela está substituindo a Copa das Confederações, que é um evento teste né, antes da Copa do do grande evento. Aham. Só que o impacto desse evento a gente a gente vê e escuta também, quando tem a audição ali, de pessoas que já falam que a Copa do Mundo de Clubes é melhor do que a Copa do Mundo de Seleções, né?
Então, porque que mexe com a paixão direta do torcedor, né? A gente paixão- ama torcer pela seleção brasileira, mas a gente o dia a dia vidrado é o no... clube. Não tem jeito, não tem jeito. Exatamente. Então, um dos grandes desafios americanos é conseguir fazer com que o americano Compre a ideia. compre a ideia, coloque na veia o soccer como um esporte E eu acho que de lá o acesso, futebol é até bem inserido, assim, no meio escolar, né? No meio educativo. como estratégia. Bem melhor do que aqui. Eu acho que aqui o nosso chão ele é muito fértil mesmo, graças a Deus. Porque eu acho que a gente poderia, assim, voltar a revelar talentos se o futebol, ou o vôlei, o basquete, entrasse ali no currículo escolar. Mas A gente tem outras questões. Quem né? acaba sendo o envolvidos. grande consumidor dos eventos de soccer lá são os imigrantes, principalmente os latino-americanos, exatamente. né? Então, os São até as europeus estrelas também nas acabam- competições de futebol de lá, né? Pois é, então é um mercado que ainda tenta ser conquistado pelos americanos. Mas eu acho que nessa ideia de o que está sendo preparado para o ano que vem, né? Que é a Copa do ano que vem, de seleções, é justamente... Acho que o Mundial agora está sendo um grande teste, um grande laboratório para poder entender o que pode se explorar mais para o ano que vem. Mas a questão tecnológica eu acho que ainda vai ser quem criar diferenciais tecnológicos. O Igor trouxe bem aí de vários influencers, né? Os influenciadores do mundo digital estão sendo trazidos aí para esse mundo das TVs abertas. E eu acho que isso é uma estratégia que eles estão criando para poder justamente tornar interessante. Aí a gente ressalta mais um ponto importante em toda essa jogada estratégica de marcas no futebol. A linguagem. Esses influenciadores, essa galera que tem uma linguagem, uma comunicação mais atualizada com o público consumidor, está ganhando espaço, saindo da mídia, vindo para as TVs abertas aí. Então, já fica aqui o convite para, em 2026, um pouquinho antes do Mundial de Seleções, a gente fazer esse bate-papo Sim. de novo para a gente discutir mais próximo o que vai rolar, O hein? convite já está Vamos. aceito. Então, Aceito. fechou. E principalmente fica aqui a dica para você mexicano e você canadense. Ó, os Estados Unidos tomou essa Copa de vocês, porque a gente não falou de Canadá nem de México Exatamente. uma vez, vez, em exatamente. 1 hora de programa Exatamente. quase, né? É até bom para os países se prepararem também, né? Fazerem as suas estratégias para divulgarem os seus os Temos que pontos voltar para os Estados turísticos. Unidos, né? Exatamente. Ficou Copa dos Estados Dos Estados Unidos, não é isso aí. Copa, Exatamente. né, da América do Norte. E esses Exatamente. atletas que né? vão participar, cara, eles vão estar nas seleções. Já é uma aclimatação para o campeonato do ano que vem. Verdade. Clima, É. como é que funciona tudo lá. Então, acho que foi Vamos bem... ter coisas boas vindo por aí. Vamos sim. Igor, Murilo, Luiz, foi um prazer ter vocês aqui. O convite já está aceito, então você já se prepara que ano que vem a gente vai estar aqui falando novamente sobre o mercado de consumo e as marcas nessa questão do futebol. E se quiser saber mais sobre marketing, na nossa playlist do Papo de Marketing já tem outras conversas super bacanas. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.